Olá, meu nome é Denise, tudo bem? Sou estudante de gastronomia da Cruzeiro do Sul e hoje eu vou fazer a aula prática de panificação. O tema era memória afetiva e eu escolhi uma receita da mama, da minha mãe, uma receita de pão caseiro que você pode fazer tanto hot dog de forno, fatia húngaras, pão de frios, enfim, diversas coisas. E eu escolhi hoje fazer a fatia húngaras. Vamos lá? A gente vai precisar, eu vou virar aqui a câmera para vocês verem. Ó, a gente vai precisar de 2 ovos, aí vai ser 2 sachês de fermento, daquele de 10 gramas, que vai dar exatamente 20 gramas de fermento, tudo foi pesado. Vai dar 130 ml de óleo de soja, aí 2 colheres de sopa de açúcar, que dá 75 gramas, uma colher de chá de sal, que dá 22 gramas, 1 kg de farinha. Essa massa, ela é bacana porque a gente bate no liquidificador. Então é bem fácil, bem prático. E vamos lá para a nossa receitinha. Você vai colocar no liquidificador todos os ingredientes, exceto a farinha. A farinha você vai deixar numa bacia, como eu fiz aqui, ó. Numa bacia. Abre esse buraquinho aqui no meio, né? Que é o ideal para todo o pão. Depois, após batido o líquido, a gente vai inserir na farinha, ok? Então, a gente vai colocar os 2 ovos, o fermento e esqueci aqui de um ingrediente, a água morna, né? A água morna também não está aqui em cima do ingrediente porque ela tá fervendo. A água morna a gente vai precisar de 150 ml de água morna, ok? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei o ovo, açúcar, o óleo, o sal e o fermento. A gente vai bater no liquidificador enquanto a água ferve. Depois a gente adiciona a água aqui, morna aqui dentro, ok? Aqui está 150 ml de água morna e eu vou acrescentar. E agora é só a gente bater. Depois de batido, você vai colocar na farinha e vamos sovar a massa. Pronto, a massa está sovada e agora a gente vai deixar ela descansar, ok? Após ela descansar, aí nós vamos abrir ela com um rolo de macarrão e vamos rechear, coloca o recheio e depois vai enrolando em forma de rocambole, cortando já as fatias húngaras, ok? Vamos lá para o processo? Gente, o tempo de descanso é mais ou menos de 1 a 2 horas. Depende muito do fermento, da farinha que você usa. As minhas costumam ficar 1 hora de descanso, ok? E aí, após esse descanso, nós retornamos aqui. Então, vamos lá. Ó, 1 hora depois, a massa tá assim, bem fofa. Ela cresceu bastante, podem ver. E agora a gente vai sovar e abrir ela. Não é sovar não, agora a gente vai abrir ela com um pau de macarrão, tá bom? Com um rolo de macarrão. Prontinho, as minhas massas estão abertas, né? Eu separei em 3 partes. Não sou muito boa ainda em abrir massa, mas chego lá. Bom, o recheio que eu escolhi é de calabresa com catupiry. De marca, sabor que você quiser, você pode colocar o recheio que você quiser. Eu escolhi esse que é o que eu tenho em casa e já é mais prático. Mas podem colocar presunto e queijo, salsicha, como eu falei. Dá pra fazer de tudo um pouco, tá bom? Eu escolhi fazer calabresa e catupiry, ok? Então eu vou colocar, né, sobre a massa o recheio. Eu triturei já a calabresa pra ficar mais fácil. Então, eu vou estar colocando sobre a massa. Aí você coloca, esparrama, né, sobre a massa todinha. E depois você vem vindo, né, colocando com a bisnaga, com a ajuda da bisnaga o catupiry. Você espalha o recheio por toda a massa, ok?
Ó, prontinho. Aqui já tá o recheio. Lembrando que essa massa você pode fazer tanto doce quanto salgado. Então, esse é o meu recheio salgado e eu vou fazer o doce também. O doce eu vou fazer doce de leite com goiabada. Aí você vem enrolando como se fosse um rocambole. Pode ajeitar a massa, dar mais uma trabalhada nela. Depois você vai vir cortando as fatias. Aí você vem cortando. Eu tô com essa faca, mas você pode pegar uma faca de sua preferência, tá? Ó, tem que ficar assim, nesse formato. Aí já na forma untada, você já vai montando. Já vou mostrar pra vocês. Ó, eu gosto de montar nessa forma porque depois ela fica parecendo um desenho de rosca. Eu ainda vou encaixar algumas aqui no meio. Aqui é já na forma untada com margarina. E aí depois você dá uma pincelada com o ovo por cima pra ele poder ficar com aquela crostinha escura. Ó, a primeira fornada já saiu. Mais ou menos de 30 a 45 minutos para assar, depende da temperatura do forno. Eu já ponho pré-aquecido a 200 graus, porque o meu é aquele forninho elétrico. Aqui, ó, é a de calabresa com catupiry. Essa daqui é a segunda fornalha. Eu escolhi por última hora fazer um outro recheio salgado. Aí eu coloquei mozzarella e catupiry junto. Aqui é os craqueladinhos do queijo, né? Tostadinho, que a gente gosta aqui em casa. Bom, estou finalizando a massa doce. Para não ficar muito extenso, já vou falar o porquê eu escolhi essa receita, né? Na verdade, passei uma infância bem difícil, né? Os meus pais se separaram muito cedo, então a gente acabou passando necessidade, né? Eu tenho uma receita número 1 afetiva, só que ela é um bolinho frito, então não se enquadrava dentro do pedido da receita. E aí eu decidi fazer a fatia húngaras, porque na verdade a massa, né? Essa massa de pão foi a primeira massa de pão que minha mãe fez pra gente, depois que começaram a melhorar as coisas, né? Mas naquela época não era tão caro, então era produtos acessíveis, e então a gente conseguia tá fazendo. E aí eu escolhi a fatia húngara porque além de ser uma massa que eu podia utilizar essa massa da mama, né, que foi esse nome que eu dei, que é a receita da minha mãe, eu fiz em casa também para os meus filhos, né? Então, fatia húngara marcou também a minha história dentro da culinária, porque foi o primeiro pão que eu também fiz para os meus filhos. Então, até me emociona um pouco de falar, porque foi um marco na minha história e agora utilizando essa receita da minha mãe também. Então, essa é a minha história, né? E espero que vocês façam, né, essa receita também e sinta a mesma alegria que eu senti. Amém? Então, tchau, tchau. Até a próxima.